Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Joia! Então vamos seguir com os nossos vídeos sobre o Entity Framework. Então, nas últimas aulas nós fizemos as configurações, a configuração da instalação, né, do Entity. Então, vendo aqui na parte de dependência, né, instalamos todos os pacotinhos que precisamos. Criamos aqui a nossa classe de veículo, nossa classe de motorista. E a gente também criou essa classe de relacionamento entre eles. E agora a gente vai criar uma classe de contexto, context, que faz a configuração e é quem vai permitir o acesso de fato com o banco de dados, tá? Eu tinha gravado metade dessa aula, só que eu esqueci de habilitar o som, então precisei gravar de novo. Mas é assim, a gente vai aprendendo, né? Então, antes da gente seguir, dá o seu joinha aí. Se você conhece alguém que está começando a programar, está aprendendo, compartilha com ela o vídeo, as nossas aulas, que ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Então, seguindo, aqui em Context a gente vai criar uma classe do tipo Context. É uma classe normal, tá? A gente só vai acrescentar esse sufixo, né? Context, que a gente vai chamar de controle frota context. Como eu disse para vocês, eu estava fazendo aqui, né, gravando no Moodle, eu acabei já criando a classe, tá? Então você basicamente vai lá em botão direito, adicionar classe, e aí coloca esse nome, controle frota context, tá? Eu não vou criar de novo porque ela já está aqui. Já tinha feito essa implementação. Então é uma classe normal, tá? O que a gente precisa aqui para ela poder fazer essa comunicação com o banco? Primeira coisa, eu vou só refazer o que eu tinha programado, né? Então a gente vai incluir a gente vai fazer com que essa classe ela herde desse tipo dbContext. Para isso eu preciso fazer a referência a ele, então usando lá o control ponto, ele inclui para a gente a referência, que é esse pacotinho aqui do ente. Só relembrando então a herança, né? Eu consigo fazer uma classe, herdar as características de outra. E a sintaxe é essa. Após eu colocar lá o class, o nome da classe, coloco dois pontos. E a classe que vai herdar as características dela. Muito bem. O que mais? Depois disso, eu vou criar aqui um construtor da classe. Tô de para ele recriar o que eu já tinha feito, tá? Beleza, construtor normal. Então, o construtor serve para inicializar o objeto. E agora a gente vai trabalhar com uma coisa que chama set de dados, tá? Cada uma das nossas entidades serão representada por um dbset. Então a gente vai criar um dbset aqui, primeiro para veículo. Então coloca assim, public dbset, e de sinal de menor e maior a minha entidade. E eu vou dar o nome para ele de veículos, tá? Então, se ele não reconhecer o veículo aqui, dá um Ctrl ponto, ele vai adicionar a referência. Eu vou chamar de veículos e aí eu crio aqui um getSet para esse objeto. Muito bem. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o motorista. E depois, por fim, a mesma coisa a gente vai fazer também para a tabela de relacionamento. Motorista e veículos. E tem um getSet também aqui, tá? Beleza. O que mais? Vamos lá. Acho que foi até aqui que eu tinha ido. Não. Além disso, a gente também vai pegar um método aqui, a gente vai criar, que já existe na classe do context. A gente vai sobrescrever ela através da palavra-chave override, que é esse método onModelCreating, que ele serve para você fazer algumas configurações na hora de criar o nosso banco de dados, tá? Ele precisa ter um objeto model builder na assinatura do método, e aqui que a gente vai fazer as nossas configurações que a gente vai fazer futuramente, tá? É isso que eu preciso para essa classe. Além disso, eu preciso usar esse comandinho aqui, ó. No base eu especifico esse método onModelCreating e eu passo meu model builder como parâmetro. E aí, beleza, a base da nossa classe está pronta e já está relacionando aqui com as classes que a gente criou, nossas entidades. Agora eu preciso dizer para minha classe qual que é o banco de dados que eu vou utilizar aqui, qual que é a base que eu vou me conectar de fato. Então aqui no construtor eu incluo
essa opção aqui, DB Context Options. E aí eu vou passar esse parâmetro do Options para a classe filha, tá? Então, através do construtor da classe, da classe mãe, através do 2.base, e aí eu passo esse Options como parâmetro, tá? Então, essa primeira parte da nossa classe está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Para poder dizer qual que é a classe, eu preciso especificar aqui ó, no construtor essas opções de contexto do banco, né? E eu faço isso na classe de startup de configuração. Então a gente vai aqui no método configure services. Após aqui esse add controllers, a gente vai incluir aqui services. Eu vou adicionar um contexto de banco, add db context. E o contexto eu especifico o nome da minha classe de context, que no caso é a controle frota, né? Então controle frota context, digitei errado aqui, tem um O minúsculo, e dito o contraponto para incluir a referência para a gente. Show! Então, quando estiver criando aquele objeto, a gente vai passar um options como parâmetro, tá? Options. Aqui eu coloco options também. E aqui eu especifico qual vai ser o meu banco, tá? No caso vai ser um SQL Server. Não um control ponto para ele reconhecer essa parte. Muito bem. E agora eu preciso dizer para ele qual que é a minha connection string, tá? Para fazer isso, a gente vai usar esse próprio objeto configuration para pegar essa informação lá no nosso arquivo settings, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar aqui o objeto configuration e ele já tem um método getConnectionString. Olha que legal. E entre parênteses eu passo o nome da minha connection string, que a gente não criou ainda, vamos criar agora na sequência. Mas nós vamos dar um nome para ela, o pessoal costuma utilizar assim, quando eu tenho uma conexão, é a conexão padrão, né? Então eu tenho uma default connection. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar. Então tem a minha default connection, que é a conexão padrão. Beleza? Muito bem, é isso. Agora, como é que a gente faz para pegar essa conexão? Não. Nossa connection string. Então a gente vai lá no SQL Server agora. Deixa eu carregar aqui o meu SQL Server. Arrastar a janelinha aqui para vocês acompanharem. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pode ser qualquer banco, tá? Pode ser biblioteca. A gente vai vir aqui em Database Engine. Eu vou copiar só esse servidor aqui para a gente poder montar a connection string. Então vou criar na área de trabalho aqui uma pastinha só para conexão, para a gente testar. A gente vai criar aqui ó, um arquivo ó, novo, botão direito. Vou criar um arquivo texto, documento de texto. E eu vou chamar ele aqui ó, de driver. A gente já fez isso em alguma aula aí, mas é um esqueminha que a gente faz para poder montar um URL de conexão, tá? Cria um objeto driver.txt. A gente renomeia esse arquivo para a extensão UDL. Confirmo e abro o arquivo. Aqui eu tenho um assistente de fontes de dados. E no nome do servidor a gente coloca lá o caminho para conectar no SQL. Aqui está o meu SQL Server e a gente vai usar a conexão integrada tá, do Windows. Caso você não tenha somente uma conexão utilizando a autenticação do SQL Server, aqui você vai colocar seu usuário SA, o nome do seu usuário e a senha, tá? No meu caso, eu estou utilizando integrado com Windows, então não precisa informar o usuário. E aqui em banco de dados a gente vai criar o nosso banco, tá? Mas a gente pode colocar a biblioteca, por exemplo. Como eu já tinha o meu criado aqui, ó, vou deixar a biblioteca mesmo. A gente clica aqui em testar conexão, ó. Ele criou com sucesso, a gente clica em OK. Beleza, o pulo do gato está aqui, ó. Agora a gente edita de novo esse arquivo, altera para txt, e agora eu consigo abrir o arquivo e ele montou isso aqui pra gente, ó. Então eu não preciso de nada dessa parte aqui. Depois desse provider, a gente vai selecionar aqui tudo ó, e copiar a connection string. Boa. Então como é que ela vai funcionar?
a gente vai vir aqui, ó, no app settings ou app settings. E a gente vai aqui, ó, depois dessa chave do log, a gente vai digitar aqui, ó, connection, olha, já até tem connection string. E aqui dentro a gente vai criar a nossa connection string, vai ter um nome, então a gente vai pegar ela já, e aqui eu colo a connection string mesmo, ó. Opa, acho que veio alguma coisa a mais aqui, ah tá. Chave, dois pontos, e aqui está a nossa connection string. Beleza. A gente vai só voltar aqui ó, no nosso load, não, aqui na nossa startup classe. A gente vai usar aquele nome lá, default connection, tá? Para nossa connection string. Coloca default connection. E vamos só colocar na ordem aqui, ó. Primeiro eu quero o servidor. Depois eu quero o banco de dados, que é o National Catalog. O Catalog. Por fim, esquema de autenticação, né? Integrado, eu não preciso ficar informando usuário e senha. Boa. Então é assim, ó, com esse default connection, quando eu inicializar a aplicação, minha classe startup vai buscar lá naquele caminho a conexão, vai passar aqui para o meu context, e o meu context, por sua vez, ele recebe aqui, ó, os parâmetros do construtor no DB Context Options, e aí ele consegue setar para a gente, tá? Boa, muito bem. Então com isso a gente já tem aqui informando onde que ele vai criar para a gente o banco de dados, quais são as classes para ele criar para a gente essas informações, tá? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Deixa eu só ver o tempo aqui para não ficar muita coisa. Tá bom, não dá tempo de ver mais coisas aqui. A gente já fez então essa configuração do banco. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui ó, na parte do repositório e a gente vai criar aqui uma interface. Vamos adicionar o botão direito New Item. Escolher a opção de interface, a gente vai criar o repositório aqui do nosso veículo, tá? A gente vai criar um repositório apenas para o veículo. Você pode depois fazer um específico para o motorista, mas eu já vou unir aqui na relação, vou colocar o motorista junto com o veículo, tá? Mas se você quiser depois implementar mais um para ficar separadinho, não tem problema, tá? Então eu vou chamar aqui ó, de veículo repositório, minha interface. E ela vai ter os métodos aqui, ó. Vamos transformar ela em público. Eu vou ter o método cadastrar. E aí vai ser um cadastro do veículo. Contraponto, adiciona referência. Lembrando que é uma interface. Interface vai ser onde eu vou definir as regras que a minha classe que vai implementar o repositório precisa fazer. É o meu contrato, tá? Então criei aqui o método cadastrar. Vamos criar também o atualizar. Atualizar veículo. Nós também vamos ter um método de... Ele vai listar para a gente, então eu vou ter um list de veículo. Veículo. Vou chamar de listar. Eu vou copiar esse método e vou criar um método chamado listar2. Que vão ser duas formas que a gente vai fazer, tá? Para listar. A gente vai ter também o excluir. É que eu digitei errado. E aqui eu vou ter basicamente o ID do veículo, né? Para poder excluir. Veículo ID. E nós vamos ter aqui por fim, mas não menos importante, a pesquisa também de veículo, não? Chamar de pesquisar. E a pessoa informa aqui o ID do veículo. E ele retorna o veículo para a gente. Então essa é a nossa interface. Beleza. Então a gente vai criar agora o nosso repositório, tá? Que vai implementar essa interface.
Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui, ó, repositories. Adicionar classe. Veículo. Repositório. Chama implementação. Maravilha. Essa classe ela vai implementar todas aquelas regrinhas lá que eu tinha falado. Então ela vai implementar essa veículo repositório. E ele dá um errinho porque ele fala, ó, você não está criando, você não programou ainda o método de cada uma das interfaces. A gente vai pedir para ele fazer isso. Então digita aqui Ctrl ponto, dá um Enter e ele implementa para a gente a interface de todos os métodos. A implementação da interface, na verdade, e falta programar dentro deles, né? Mas antes disso, a gente vai incluir aqui também um construtor. Então, vou criar aqui o público veículo repositório, implementação. E aqui o que a gente vai fazer? Para poder manipular, fazer pesquisa, atualização, exclusão, a gente precisa utilizar o nosso objeto de contexto. Então a gente vai criar aqui dentro da classe um objeto, pode até ser o read only, do controle frota. Digitei errado aqui, dá um Ctrl ponto, controle frota, faltou o context, né? Ctrl ponto e ele acha aqui, ó, dá um using, adicionou referência pra gente. Eu vou chamar esse objeto de context, nosso contexto de dados. E para poder acessar ele, a gente vai colocar no nosso repositório ele como assinatura do método context. Boa. E agora é só atribuir o valor, né? Em objeto context recebe context. Repare que as duas variáveis têm o mesmo nome, tá igualzinho, né? Como é que ele sabe quem é quem? Através do this. O this vai dizer que esse context refere ao meu objeto repositório e aí ele vai receber o objeto que é passado na assinatura do nosso método. Muito bem, muito bem, bem. Beleza. Então vamos lá. Vamos implementar então agora esses caras. Só que antes, ó. Então a ideia é ter o repositório que implementa essa interface e para o nosso código entender que isso funciona, né? Ó, ele saber qual que é a classe que está implementando a interface, a gente precisa configurar a injeção de dependência da nossa aplicação, tá? Então antes da gente seguir e implementar aqui o código, vamos fazer essa configuração para a gente não esquecer, senão vai dar erro aí na nossa aplicação, tá? Nosso sistema. Então a gente volta aqui na classe Startup e aqui em Configure Services, pode ser depois da configuração do banco, a gente vai aqui em Services, Add Scoped, e entre a questão de menor e maior, vou colocar o nosso veículo repositório, dou Ctrl ponto, Enter para incluir a referência, e aqui eu vou incluir o veículo repositório implementação. É primeiro a interface, depois a classe que implementa, tá? Show. Então aqui eu configurei a dependência desses objetos. Muito bem. Então temos nosso contexto devidamente criado. Temos também aqui nosso repositório, a interface dele. E também essa parte que vai fazer a implementação. Só um detalhe, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou remover o que ele criou para a gente aqui, de implementação. Pode remover todos esses métodos. Porque a gente vai fazer mais uma alteração aqui, ó. Que vai ser o seguinte, pode deixar ele chiando aqui com o errinho, depois a gente conserta. Do jeito que o código está aqui, ele está configurado para trabalhar de forma síncrona. E o que é isso? O síncrona significa que eu mando uma coisa, ele executa um passo de cada vez. Eu consigo trabalhar também de forma assíncrona no .NET, tá? Nas minhas requisições. Então eu consigo distribuir tarefas em paralelo,
o pessoal usa bastante quando trabalha com microserviços, trabalhar de forma assíncrona, tá? Então a gente vai fazer uma alteração aqui, uma ligeira atualização na nossa interface do veículo para poder trabalhar de forma assíncrona, tá? Como é que eu faço isso? Vamos começar pelo cadastrar. Eu tenho um método aqui, ó, que ele vai fazer um retorno, só que eu não estou mandando nenhum objeto, né? Eu tenho apenas o void. Então, ao invés de eu utilizar o void, a gente usa essa palavra-chave task. E ele faz parte lá do pacotinho de thread. Então vamos dar um Ctrl ponta que ele adiciona o System Threading Tasks, tá? Se você já tiver, beleza, ficou verdinho aqui é porque ele já reconheceu. Então onde eu não tenho retorno, eu uso task, tá? Então atualizar também. Eu tenho aqui em excluir também. Beleza. O que mais? Onde eu vou ter um tipo de retorno igual no listar, eu preciso dizer que eu vou ter uma task que retorna alguma coisa. É uma task tipada, tá? Então coloco task no listar, nesse listar 2 também, ó. O excluir já tá ok. Falta aqui o pesquisar, né? Vamos tipar esse retorno do veículo para um tipo aqui tasqueado, para ele trabalhar de forma assíncrona. Então esse é o ajuste que eu faço na minha interface para trabalhar de forma assíncrona. A gente vai ver um pouquinho mais disso quando a gente for implementar essa classe aqui, ó. Veículo repositório implementação. Então aqui agora, uma vez que eu já montei esses ajustes, a gente pode voltar na classe de implementação. Seleciono aqui esse repositório, dou um Ctrl ponto e peço para ele implementar a interface para a gente. Ele já cria aqui cada método utilizando esse task e tal. Preciso ajustar mais algumas coisas, mas já está no meio do caminho. Então nessa aula é isso. Vimos aqui como é que cria o context. A gente viu o construtor para poder receber as configurações de qual banco eu vou utilizar. E a gente configurou isso na classe de startup. Incluímos aqui o add-db context. Ele passou aqui para a gente a nossa classe context. A gente está trabalhando com SQL Server. Informamos a string de conexão e nós criamos ela. Já definimos ela aqui no nosso App Settings. E por fim, começamos a ver aqui o nosso interface do repositório para trabalhar de forma assíncrona utilizando tasks. Beleza? Então, próxima aula a gente vê essa implementação do repositório e a gente segue com o nosso projeto aqui de Entity Framework Core. Espero que você tenha gostado, esteja entendendo tudo certinho aí. Se ficou alguma dúvida, pode mandar, dá um joinha pra gente, para nos ajudar e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal. Fui, tchau, tchau.